Quero iniciar aqui com uma pergunta um pouquinho diferente. Uma pergunta mais num estilo escola bíblica dominical. Todo mundo abanando aí, tá calor, viu? Tá quase que não, uma sauna não, uma dança, uma coreografia. Todo mundo em movimento sincronizado. Mas vamos lá que vai dar certo. Quero começar com uma pergunta diferente. A pergunta é: você já reparou que uma frase ela pode ser compreendida por diversas formas, a depender do seu contexto maior? Já reparou isso? Que qualquer frase ela pode ser entendida dependendo do seu contexto maior. Lá em Minas Gerais, quando eu conheci Nayara, no seminário que a gente estudou junto, aconteciam no processo da amizade, um conhecendo o outro, aconteciam coisas engraçadas, diferentes de forma de olhar para as coisas. Eu lembro que um dos momentos interessantes era quando o céu estava carregado de nuvens escuras. E aí, quando Inayara olhava para isso, ela demonstrava sempre uma expectativa boa. A expectativa do quê? Do que iria chover. Enquanto quando eu olhava para o céu e via céu fechado, a minha resposta a isso era: vai chover de novo. E fica estranhamente mais engraçado, porque quando os convites que a Inayara me fazia, ela falava: ei, você não vai tomar banho de chuva? Aí eu: banho de chuva? Como assim tomar banho de chuva? Eu tenho chuveiro elétrico em casa, eu tenho guarda-chuva, por que eu vou me molhar na chuva? Por quê? O que está acontecendo ali naquele cenário? Tem um paulistano que está olhando para o céu, que a gente chama de céu fechado, tempo ruim, está olhando para o tempo ruim e está lembrando da história. As várias vezes que eu fiquei preso na Marginal Tietê, Radial Leste, dentro de um busão, cheio de gente, com as janelas fechadas, não tinha ar-condicionado, e aquele cheiro agradável, exalando. Acho que alguns já passaram por isso, né, Marlon? Rio de Janeiro, acredito que sim. Minha memória é de ficar parado naquele ônibus em um trânsito eterno, você não consegue ver o fim. O motorista, já passei por isso, a ponto do motorista abrir o ônibus e falar: fiquem à vontade, se vocês quiserem ficar, pode ficar, eu não sei para que horas que a gente vai sair daqui. O metrô está parado, não está funcionando. E aí eu tenho que sair do ônibus e andando no meio da água, dos carros, e sem saber como que eu ia chegar em casa, minha casa era longe. Então eu olho para a chuva e, não. Do outro lado, tem uma potiguar, lá de Pau dos Ferros, do sertão, que aprendeu a celebrar quando vê o sinal da chuva. Para ela é festa, era festa. Ambos olhando para a mesma situação e uma expressão que aqui mesmo pode gerar várias emoções. Quando a gente fala: vai chover, talvez alguém pense: vixe, minha roupa, deixei a janela aberta. Não acredito. O outro vai pensar: que bom, não queria gastar dinheiro com água para regar meu jardim. Ufa, não é? Uma pequena expressão que, dependendo do seu contexto maior, altera o seu sentido, completamente o seu sentido. Outro exemplo, você acredito que já passou por uma entrevista de emprego, ou já teve que se apresentar. E aí eu te faço uma pergunta: como que você responde a pergunta: quem é você? Ou me conte sobre você. Eu acredito que não exista outra resposta apropriada a não ser você contar uma história maior. Aquela informação de quem é você, ela está vinculada a uma história maior, ou várias histórias. Só de você falar o seu sobrenome, já envolve aí uma história maior. Você veio de lá, você é descendente. E aí você começa a contar um pouquinho, e aquela pequena informação está vinculada a uma história muito maior. Por isso, a série de mensagens que a gente vai trabalhar, a partir de agora, durante 2 meses, é acerca da grande história. Porque todos nós estamos envolvidos em história. Eu não sei se você gosta de história, mas eu tenho certeza que para você falar que não gosta de história, você vai ter que me contar uma história do porquê que não gosta. E essa série vai ser muito especial para nós. De antemão, já quero indicar aqui um livro que para os líderes de célula se tornou obrigatório adquirir, mas eu quero indicar para toda a igreja, que é um livro devocional com o título A Grande História.
é um livro devocional, um devocional semanal aqui. Neste livro aqui, ele vai caminhar muito paralelo aqui à série de mensagens, e este livro vai ser trabalhado nas células. Os líderes de células vão tirar daqui o roteiro de estudo, que vai estar conectado ao que a gente vai estar falando no sermão também. Mas se você quiser adquirir, acredito que vai ser uma bênção na sua vida, na sua família, fazer um devocional semanal em cima da grande história. E essa série de mensagens nova para nós, ela é muito importante, porque nela nós iremos observar a partir de hoje, que não é apenas uma expressão vai chover, não é uma expressão apenas que é compreendida devido a um maior contexto, devido a uma maior história, uma grande história. Você é compreendido devido a uma grande história. Você só pode ser entendido, você só consegue se entender se você compreender qual história você faz parte. Todos nós temos uma história. Por isso é importante você saber, ou relembrar aqui, que a história que você adota como verdadeira molda a sua vida. A história que você adota como verdadeira tem o poder e vai moldar completamente a sua vida. Esta série de mensagens, a gente também está trabalhando em cima de um outro livro que a gente não tem aqui para vender, mas a gente pode divulgar, eu coloco lá nos grupos. O livro chama Drama das Escrituras. Um livro excelente. Carlos trabalhou, né, Carlos? Já leu ele, uma benção. A gente também quer usá-lo na parte de ensino aqui da igreja. E é um livro excelente que vai tratar sobre o drama, o enredo, essa grande história nas Escrituras. E os autores, Craig Bartolomeu e Michael Gorin, eles trazem aqui uma frase muito interessante sobre isso. Eles dizem assim: há histórias que são fundacionais. Elas nos oferecem uma compreensão de todo o nosso mundo e do nosso lugar nele. Conscientes ou não, todos nós temos uma grande narrativa que norteia nossas vidas. Seja você consciente ou não, existe uma grande história que está norteando as suas decisões, está norteando os seus relacionamentos, está norteando os seus amores, a sua vontade, os seus sonhos. Existe uma grande narrativa por trás e te sustentando, uma narrativa fundacional aí. E nesta série, nós queremos apresentar uma, ou talvez, a maior história do mundo, que é a história da redenção, revelada nas Escrituras. Por isso, quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A gente vai ler o versículo 44 e o 45. E vamos então adentrar essa grande história. Durante 2 meses, senta que lá vai história, para quem é das antigas, né? Já pode falar que é das antigas, né? Para quem sabe disso. Lucas 24, a gente vai ler verso 44 e 45. Vamos ler. Aqui é Jesus falando. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Um contexto aqui, toda história envolve um contexto, como a gente já está falando aqui. O contexto daqui é muito conhecido e a gente não precisa gastar muito tempo. É um texto que já foi pregado aqui algumas vezes, um texto muito lindo, que diz respeito aos discípulos no caminho de Emaús. Haviam alguns discípulos que estavam retornando, frustrados, porque a esperança deles falhou. A expectativa deles havia falhado na sexta-feira, lá na cruz. Acabou. A gente tinha sonhado com tanta coisa, a gente achou que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, e agora já era domingo. E esses discípulos caminhavam tristes, porque a esperança deles foi morta no madeiro, na cruz. Até que a esperança chega. Jesus, ressurreto.
chega e encontra esses discípulos frustrados. Este é o contexto que você já sabe, e Jesus vai ter uma conversa com eles. E é muito interessante aqui a gente observar um ponto legal. Qual é o método que Jesus usa para queimar o coração desses discípulos frustrados, tristes, desesperados, sem esperança? Qual é o método que Jesus faz para que esta realidade fosse transformada? Primeiro, Jesus, ele faz uso de uma visão celestial e mostra os anjos ao redor. Ele faz isso? Não, né? Ele não fala assim: olha, você está assim porque você não enxerga a realidade do mundo espiritual. Há anjo aqui na esquerda, anjo na direita, há anjo no meio, sendo batizado e dando glória, né? E não, ele não fala sobre uma realidade espiritual, apocalíptica, não. Ele não usa essa estratégia, não. Jesus também não entrega visões futurísticas para esses discípulos frustrados. Ei, por que você está triste? Eis que eu te digo que daqui 5 dias vai acontecer isso, isso e isso, você recebe. Ele também não usa essa estratégia de visões. Ele também não usa sonho. Olha, eu sonhei com você lá quando você estava no seu quarto, sozinho, chorando e clamando. Por que, Senhor? Eu estava lá, eu sonhei, eu te vi, e estava assim, assado, e começa a dar profecia ali, eu sonho. Não acontece. Não entrega profecias de novos tempos, como os profetas modernos hoje fazem, né? As profecias de um novo tempo. Não acontece isso. Abrindo um parêntese aqui, eu tenho achado, não é de hoje, né, mas é sempre cômico, esses profetas que chegam nos ambientes e falam que tem uma palavra forte, e aí no final a igreja sai falando, o pastor, a igreja sai falando: mas que palavra forte, hein, que esse profeta trouxe. Aí qual que é a palavra forte? O profeta chega e dá a sua palavra: olha aqui, Deus manda, com uma cara brava, Deus manda te dizer, no lugar da vergonha, dupla honra, no lugar do choro, alegria, agora é um novo tempo, a provisão de Deus é de vitória em vitória, e todo mundo, aleluia, chora. E aí, que palavra forte, cai no chão, com tremelique, porque foi a palavra forte que veio. Eu tenho 32 anos, desde o tempo que eu estou nesse contexto de igreja, eu nunca vi nenhuma profecia onde o profeta chegava com uma palavra forte e falava: olha aqui, pastor, diante da igreja toda, e falava: olha, Deus está chegando com um tempo de juízo sobre você e sobre a sua igreja, porque vocês desviaram do amor de Deus, vocês desviaram da fé, vocês estão usurpando a fé. Há tempo agora, vocês recebem, igreja, tempo agora, o novo tempo é o tempo de disciplina do Senhor, de castigo, a mão do Senhor vai pesar sobre essa comunidade, amém? Você não vê isso, né? Você não vê esse tipo de palavra forte. É o que Jesus usa? Esse estilo de profeta que levanta ego e orgulho? Não é. Qual que é, então, o método espetacular que Jesus usa para esses discípulos? Sabe qual que é? Ele abre a Bíblia, ensina a Bíblia. Na verdade, Jesus vai contar uma história para eles. A grande história da redenção. O método que Jesus usa é um método que está acessível a todos nós hoje. E é um método que ele continua usando para transformar o desespero em seu coração em esperança. Não é outro método, não é frase de efeito, não é nenhum poder. O método é revelação das Escrituras em seu coração. Por isso, eu quero aprender com o método de Jesus aqui, na sua contação de história, como nós podemos receber, através da palavra, essa boa notícia. E a primeira lição que a gente tira daqui, é que há uma grande história na Bíblia. Há uma grande história na Bíblia. Olha comigo aí o versículo 44, novamente, por onde a gente começou. Jesus falando para eles: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui não é a primeira vez que Lucas
mostra que Jesus explicou as Escrituras para os seus discípulos. Um pouquinho antes, se você olhar aí no versículo 25 até o 27, acontece a mesma coisa. Ó. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus está chamando a galera de lerda. Vocês são muito lerdos, meus amigos. E aí o versículo 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, a Bíblia, ela apresenta um assunto principal. A Bíblia tem um assunto principal. E este assunto é Jesus. Este assunto não é sobre você, não é sobre a sua vida, sobre as suas alegrias, seus medos. A Bíblia, o assunto principal da Bíblia não é sobre o Pedro. Não é, nunca foi. O assunto principal da Bíblia é a redenção de Deus em Cristo Jesus. É sobre isso que a Bíblia está falando. É essa grande história que vai permear toda a Bíblia. E se a gente perde de vista esta história, a gente perde tudo. Perde tudo. Você não vai conseguir entender nada da Bíblia. Lembro a primeira vez que eu fui na Catedral da Sé, lá em São Paulo. Entrei, cheguei lá, queria ver, né, a grandiosidade, né, dessas catedrais que são tão bacanas. Quando eu entro, eu me deparo com uma porta, uma escada descendo, uma porta fechada, uma corrente com um cadeado grande. Nossa, que coisa esquisita, né? E aí depois fica sabendo das histórias macabras, né? Que toda catedral tem, né? Haja vista o Código da Vinci, né? Essas loucuras. Que ali era onde eram enterrados os antigos padres e tudo mais. E eu, meu Deus, que coisa esquisita. Mas sabe qual foi o meu erro? Eu não entrei pela porta principal da catedral. Eu entrei pela lateral. Como uma catedral, ela tem várias portas, na verdade 34 portas ali, e várias janelas, vários vitrais. Eu entrei pela porta errada. Depois, quando eu entrei pela porta principal, aí sim eu tive a dimensão correta da grandeza que era, da beleza até da construção. E assim é a Bíblia. A Bíblia é um compêndio de 66 livros, onde há diversos autores, numa construção dela de um período aí de 1000 anos. Ela tem várias portas de entrada, mas existe uma porta principal. Se nós não encontramos a porta principal, que a gente está chamando de grande história, a gente tem problema. A gente vai entrar por uns cantos e não vai entender nada. A gente vai achar que está falando sobre uma coisa, e na verdade não é. Talvez isto para alguns aqui seja novidade. Seja novidade saber que a Bíblia não é uma junção aleatória de várias histórias, de várias poesias, personagens, lições morais, profecias. Aí como uma coxa de retalho, foi feito um catadão, jogou aqui e pronto, essa é a Bíblia. Para alguns talvez essa pareça ser a realidade, quando você pensa no livro que a gente tem, a palavra de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia só pode ser compreendida pelo raciocínio do autor divino, se a gente entender que existe uma grande história percorrendo todo o livro sagrado, percorrendo tudo aqui. Quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de fragmentar. A gente fragmenta a leitura. E a gente perde de vista o assunto central, e a gente se confunde. E é o que Jesus está fazendo com Jesus está ajudando esses discípulos a não se confundirem, a lembrarem que existe uma narrativa maior, a qual eles precisam encontrar, precisam ver que está na mão deles, está na nossa mão. Por isso que Jesus começa com Moisés, aí vai para Salmos. Ele vai trabalhando essas 3 áreas, Moisés, profetas, Salmos, que na verdade seria praticamente o resumo de todo o Antigo Testamento. A Bíblia começa lá, Moisés é o Pentateuco, a Bíblia começa no Pentateuco, tem ali os profetas maiores e menores, e a parte de Salmos, poesia. Salmos aí tem um quê também com o sentido histórico, onde tem os livros históricos. E aí você tem a poesia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
O que Jesus está falando é que neste compêndio aqui, há um assunto central, e o assunto é Ele mesmo, é Cristo. E quando você entra pela porta certa, pela porta principal, não fica difícil de você perceber. Pelo contrário, você não consegue mais não perceber. Porque você começa com Gênesis 1, capítulo 1. E aí você descobre que tudo veio à tona, tudo existiu através da palavra, não é? Então, Deus disse, haja luz. Então, disse Deus. Aí você vai para João, capítulo 1, versículo 1, e você descobre que Cristo é a palavra. O verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Tudo que foi feito por meio de Cristo. Cristo estava lá desde o início. E aí você percebe que em Gênesis 3,15, depois da queda, do problema que a gente se enfiou, que se chama pecado, existe uma resolução possível, que é a semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. E quem é essa semente prometida? Jesus. Agora, para onde apontam aqueles sacrifícios que a gente vê nos livros, no Pentateuco ali, dos animaizinhos que precisavam, animais inocentes que precisavam ser sacrificados em prol do pecado, para a purificação do pecado do povo. Esses animaizinhos, esse sacrifício, esse derramamento de sangue, aponta para onde? Para o sacrifício do Cordeiro. E os tantos arquétipos, Davi, Isaac, para onde que Isaac, aquela cena de Isaac em cima da montanha, e aparece um cordeiro, para onde que aquela cena está apontando? Está apontando para Jesus. O salmista, no Salmo 2, ele vai falar do ungido do Senhor. Salmo 89 fala do reino eterno deste ungido. Salmo 110 fala do seu sacerdócio eterno. Isaías, capítulo 9, fala do nascimento do Deus Emanuel. Capítulo 51 fala da morte do Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Sua Bíblia, em Malaquias, ela se encerra com a notícia do profeta Malaquias, de que o sol da justiça virá. O sol da justiça iria chegar, iluminando tudo. E a gente abre o Novo Testamento com a notícia de que o sol da justiça veio. O assunto da Bíblia é Jesus. O assunto da Bíblia é Jesus. Jesus é o centro da palavra. Jesus é o centro de toda a palavra. Em uma leitura muito pragmática, a gente corre o sério risco de não encontrar Jesus na Bíblia. Eu digo leitura pragmática, aquela leitura que pensa apenas em assuntos do nosso interesse. Eu quero ler sobre ansiedade. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Aí você dá um Google lá, o ChatGPT, e você lê os textos que falam sobre ansiedade. Agora eu quero saber sobre amizade. E aí você vai e aí é extrapolado isso, né? Sobre finanças. Aí você vai na Bíblia, como aprender, né? A coaching gosta disso, né? Como aprender sobre finanças, e aí dá o curso. Isso é uma leitura fragmentada, como eu disse, pragmática. Você lê a Bíblia pelos seus interesses. O problema é que você chega na Bíblia e você não encontra Cristo nesse sentido. Não tem problema você fazer uma leitura assim, eu quero ler sobre amizade, sobre ansiedade, mas se for só esse tipo de leitura, e que na maioria das vezes você tem um problema grave aí. Jesus, ele vai denunciar isso, por exemplo, em João 5, quando os fariseus chegam para ele. Jesus fala, olha, vocês leem as Escrituras e falam que nelas há a vida eterna, mas vocês não conseguem olhar para mim e perceber que eu sou a vida eterna. Ou seja, eles olhavam para a Bíblia e eles sabiam, eles conheciam a Bíblia, mas eles não compreendiam sobre o que a Bíblia estava falando, que era sobre Cristo. Jesus é a vida eterna, Jesus é o assunto das Escrituras, Jesus é o Evangelho, Ele é a grande história, a história da redenção, que está em Cristo, Tinha um professor, Helder Cardim, e ele usava uma expressão interessante, eu sempre trago para mim quando eu penso em leitura da Bíblia. Ele brincava falando que nós precisamos da hermenêutica do Netflix, ou do streaming que você usa, ou da série que você assiste. Um exemplo, ninguém chega aqui, você não chega para o seu amigo, eu vou chegar para o Marcelo e vou falar, Marcelo, eu assisti o episódio 5 da temporada 7 de Breaking Bad e eu entendi tudo.
Eu não assisti mais nada, nem antes, nem depois. Mas aquele episódio me esclareceu toda a série. Você faz isso? Você não faz isso, a gente não faz isso, não é? A gente respeita, a gente vai lá do comecinho, a gente entende o enredo, né? A gente entende a narrativa maior. A gente não faz isso com nada, nem com livro de escola, né? Com livro de escola a gente tem que ler para entender. Só que a gente chega na Bíblia, e aí a gente abre lá em Ezequiel, pega um versículo aleatório e fala, não, é isso aqui que está falando. E aí você posta no Instagram e ainda coloca, crê ou não crê, abre uma caixinha, né, para ver. Aí a galera, eu creio, um bando de confuso também. Você olha lá, você abre a Bíblia, e onde colocar as plantas dos teus pés prosperará. Aí você vira para o seu marido e fala, aí tá vendo, ó, a gente tem que pisar lá no terreno. Você não quer ir no terreno para a gente comprar aquela casa, e aí a gente não vai prosperar, vamos lá. E vocês pisam a planta dos seus pés para prosperar. A gente não respeita a Bíblia, nem no seu estilo, nem como um livro tão rico. Mas tudo, a gente, até o Netflix, até a série lá, a gente respeita. A gente precisa entender, a gente precisa chegar na Bíblia, entendendo que existe uma grande história. E se você perder de vista essa grande história, você perde tudo, A Bíblia vai se tornar um livro pragmático na sua vida. Um livro pragmático como qualquer outro livro. Mas tem uma segunda lição aqui importante. E a segunda lição, diante do método de Jesus, para nós, é que há um meio de compreender esta grande história. Não é de qualquer jeito. Há um meio de compreender esta grande história. Olhe comigo o versículo 45. Aí já está descrito o meio. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Primeiro, no primeiro ponto, a gente fala numa questão cognitiva, numa necessidade cognitiva, não é? De você olhar para a Bíblia, entendendo que ela possui um enredo maior e que ela é um compêndio de livros com uma riqueza literária absurda. Você tem diversos gêneros literários. Você não pode ler Provérbios como você lê Gálatas, você não pode ler Gálatas como você lê Gênesis, senão você vai embaralhar tudo na sua cabeça aí, e vai ficar tudo confuso, você não pode. A Bíblia por si só, ela tem uma riqueza, e você precisa de um mínimo aí de contato para compreender. Você precisa estudar. A Bíblia não foi dada para a gente apenas para ler meio versículo na segunda-feira de manhã e fazer seu devocional e entender que já dá para viver, compreender as Escrituras como todo. Não, a Bíblia também nos foi dada para a gente estudar, debruçar. O salmista fala sobre meditar nela durante dia e noite. Se alimentar mesmo, conhecer. Se tem uma coisa mais importante que a gente deve fazer na nossa vida é conhecer, conhecer a palavra. Entretanto, para além da riqueza que ela tem, ela não é apenas um livro rico. Ela não é apenas um livro com tanta beleza. Na verdade, para compreender a grande história revelada aqui, só é possível com o dom de Deus, quando Deus nos presenteia com este dom. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, 14, falando da impossibilidade do homem natural entender o que é espiritual, quando ele fala assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Talvez você já se deparou com alguém assim, alguém muito inteligente, que já leu a Bíblia várias vezes, mas que nunca conseguiu compreender, nunca assimilou em seu coração o amor de Cristo. Não é? Tem gente que acredita na veracidade, na historicidade da Bíblia, que talvez seja um tiro intelectual, não crê na historicidade do texto bíblico. É um tiro intelectual também não crer na historicidade da figura de Jesus. Tem gente que acredita, não, eu entendo que Jesus veio, tal. Eu entendo, não, a Bíblia de fato é um livro que é historicamente comprovado. Mas eu não acho que isso daí, o que tem aí, eu não acho que o que Jesus falou é verdade. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo crer que Jesus é Deus. Não dá. Por quê? Porque isso vem de Deus, isso é dom de Deus. O homem natural, ele não consegue. Ele vai bater o olho, vai tentar e não vai conseguir
Mas Deus nos deu esse dom. Se você foi alcançado por Cristo, você recebeu o dom de compreender a história da redenção, a grande história revelada nas Escrituras. Deus soprou em você. É interessante que em 2 Timóteo 3,16, Paulo chama esse texto, a palavra de Deus, afirmando que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirado aí a ideia de soprado. Deus soprou estas palavras aqui. Deus soprou a palavra dele a nós. Agora eu te pergunto, quando o homem lá foi criado, como que Deus trouxe vida àquele bonequinho de barro que ele fez? Como que houve vida naquele boneco? Com sopro de Deus, não é? O mesmo sopro que criou é o mesmo sopro que há na sua palavra. Isso quer dizer que nós, ao abrirmos a palavra e nos alimentarmos dela, o sopro de Deus vem a nós, a vida, a restauração, a transformação. Há um sério problema em muitos crentes que escolhem ler vários outros livros e não a Bíblia. Crentes que leem livros que falam sobre a Bíblia, mas não leem a Bíblia. E ainda só indicam outros livros. Tem um amigo lá do trabalho que não é crente, e aí ele está passando por uma situação muito difícil, aí você indica, você já leu aquele livro do Keller, você já leu aquele livro do fulano, do ciclano, leia, do Hernandes Dias Lopes, leia que vai abençoar a sua vida. Mas a gente nunca indica, talvez a gente nunca, às vezes, nem chega no único livro que a vida de fato, que o autor está vivo e o autor queima o seu coração quando você chega nele. Olha que complicado isso, não é? Não que a gente não possa fazer uso, eu posso fazer uso desse livro aqui, entre outros. Eu gosto de livros que me ajudam a ir às Escrituras. Agora, se o livro fica só por ele, com as super ideias, às vezes não gasto muito tempo com isso. Eu gosto de livro que me ajude, tá? Então como que eu leio? Ok, muito obrigado fulaninho, agora eu vou para as Escrituras, porque é daqui que eu recebo vida, é daqui que o sopro de Deus está, eu preciso disso para alimentar minha alma. Nós precisamos encontrar Cristo aqui, e precisamos da iluminação. Agora, como ser iluminado? Temos algumas estratégias. Como ter o nosso coração iluminado diante da palavra, que é inspirada por Deus? Algumas estratégias aqui, pelo menos duas. Ore. Você pode orar como o salmista. Salmo 119, versículo 18, o salmista fala assim: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você já fez uma oração assim, na sua casa? Abrir a sua Bíblia lá, para fazer seu devocional, ou para ler uma leitura mais longa, com a canetinha na mão. E aí você, antes de iniciar a leitura, você faz essa oração: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu consiga perceber os tesouros imensuráveis. Como outro salmo vai falar, as delícias para a minha alma que eu encontro aqui, mais canto nenhum. Senhor, abra os meus olhos. Outra estratégia também seria você reconhecer a sua incapacidade de forma humilde. Como em Provérbio 2,6 fala: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Aí você faz essa oração: Senhor, é do Senhor que eu preciso, é da tua sabedoria. Eu não tenho condição, às vezes não tenho condição nem cognitiva, Senhor. Eu não tenho costume de ler. O Senhor sabe. E a média do brasileiro é sofrida, não é? É um por ano, um livro por ano, e olhe lá, eu acho que é um livretinho. E olhe lá. E aí você chega ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe da minha falta. Não é nem a Bíblia que é difícil, é a gente que baixou o nível demais, não é? De leitura. Senhor, mas me ajude, Pai, me dê sabedoria. A gente não está falando aqui que você precisa de um curso de teologia para entender a Bíblia, não. Você precisa de fome do Senhor, e saciar a sua fome no lugar certo. E eu sei que o Senhor dá sabedoria, o Senhor abre os olhos para que a gente consiga entender, porque o Espírito Santo Timothy Keller, no seu livro Pregação, ele traz algo interessante. Ele fala que no ato de pregar o texto bíblico, o Espírito Santo está agindo de diversas formas. No pregador, ele age através dos dons e do preenchimento, da plenitude do seu Espírito em nós.
mais na plenitude, nos frutos, no fruto do Espírito, quando o pregador tem relacionamento com Deus. Isso é mais importante até do que o dom, tá certo? A gente evidencia muito o que a gente vê. Aí, né, a pessoa fala bem, a pessoa emociona, e a gente acha que isso por si só não. O Espírito Santo age através do enchimento nessa pessoa, na busca por santidade, na busca por amor à sua família, fidelidade. E aí deságua na hora do sermão. Mas o Espírito Santo também age no leitor, ou no ouvinte. No ouvinte. Age como? Iluminando. Fazendo com que você, que a gente perceba que isso daqui não é mera retórica. Que isso daqui não é, como Paulo diz, fazendo uso de vãs filosofias, não. Isso daqui é a palavra de Deus. Isso daqui é o que a gente tem de mais importante nessa vida. Não tem nada mais importante, mais sagrado do que a sua palavra para nós. Irmão, entenda, não tem nada inspirado hoje a não ser a palavra de Deus. A gente pode até falar, nossa, mas fulaninho estava inspirado, hein, quando ministrou, quando falou. Mas esse sentido de inspiração bíblica não existe. Não tem pastor, não tem irmã do coque que é inspirado e quando fala palavra de Deus. Não existe isso não. O que existe de inspiração é a Bíblia. Aí o que o pastor é? É um servo. Nós somos servos do livro da capa preta. Nós somos o povo assim. Nós amamos a palavra de Deus porque ela é inspirada, soprada por Ele. Ela é o que Ele nos deu. E você precisa se achegar mais a esse texto. Pela porta principal, entendendo a principal história, a grande história que move, que percorre, e acredito que você já está entendendo, que essa história não percorre apenas toda a Escritura, ela percorre toda a história da humanidade. A grande história percorre a sua história também. Por fim, terceira lição desse método de Jesus de contação de história, é que há uma resposta esperada diante desta grande história. Há uma resposta esperada diante desta grande história. Após Jesus explicar para os discípulos que eram meio devagar, meio lentinhos, e aí ele falou, vocês não entenderam ainda, cara. Gênesis, lembra, e vai falando. Depois de contar, olha, o Cristo teria que vir, sofrer e padecer e tudo mais. No final, aí eu vou extrapolar um pouquinho o texto que a gente usou, para ir no versículo 48. No final, qual que é o resultado da grande história? Vocês agora são testemunhas destas coisas. Esse é o resultado. Vocês são testemunhas. Testemunha do quê? Da grande história. Discípulos de Jesus agora são convocados. Eles sabem o que fazer agora. Porque a gente tem isso, né? A gente às vezes entra na crise. Mas o que eu faço? Eu estou ouvindo a pregação aqui, mas o que eu faço? Ou se não, até na vida, né? O que eu faço da minha vida? Para você responder a pergunta, o que devo fazer, você precisa antes responder a que história você pertence. É fundamental. É fundamental você responder a que história você pertence. Não é se você vai à igreja ou não. Não é se você tem bons hábitos ou não. É se você pertence à grande narrativa da redenção. Aí sim você responde, então é isso que eu devo fazer. Se eu pertenço à história de Cristo, eu já entendi. Leslie Nelbing, ele tem uma frase interessante, quando ele diz, a pergunta é se a fé que encontra o seu foco em Jesus, é a fé com a qual buscamos entender toda a nossa história, ou se limitamos essa fé a um mundo particular da religião, e entregamos a história pública do mundo a outros princípios de explicação. O que ele está falando aqui é sobre o crente que tem a fé no quartinho dos fundos. Sabe aquela pessoa que dá até uma dor de barriga quando ela responde assim? Alguém pergunta, você é crente? Você crê em Jesus? E tal. Aí a pessoa diz, eu vou para a igreja, Estamos lá, todo domingo eu vou para a igreja. Nossa, porque ela não está falando nada, né? Ou está falando tudo, né? Ela está mostrando tudo. Não, eu vou para a igreja, domingo estamos lá. Aquele tipo de pessoa que acha que a fé é um espacinho dentro das tantas caixas que você tem na sua vida. A fé também é uma caixinha que está ali. E aí tem hora que você abre, tem hora que você não abre. Você abre no domingo, quando você vem aqui, não é? Tem um momento gostoso. Mas segunda é segunda, meu irmão. Segunda a fé não tem nada a ver. Segunda é vida real, né?
O bicho pega é na segunda, na terça. Essa pessoa não entendeu. Não há como aqui, não tem como. Se você enxerga a sua história dentro do enredo da grande história, automaticamente você foi comissionado a viver para o reino de Deus. Automaticamente você foi comissionado a enxergar a sua vida segundo a ótica da grande história da redenção. Tudo agora precisa ser mexido, tudo agora precisa ser compreendido pela história de Cristo Jesus. A gente costuma falar, né, o tipo de apelo, né, da final de pregação, que aí o pregador vai e fala: você aceita Jesus para Jesus entrar na sua vida, na sua história? Isso está equivocado. Na verdade, você, ao crer em Jesus, está participando agora da grande história dele. Não é ele que entra na sua história. Jesus não é o garçom que chega e fala assim: aí, como que eu posso te servir? Fala aí, como que eu posso te agradar? Você quer isso ou você quer isso? Não, é você que entra numa história que é maior. Você descobre: caraca, o mundo não é sobre mim. Existe uma história muito maior. E eu pertenço a este povo, ao povo que foi convocado a testemunhar acerca da história do reino de Deus. Esse é o chamado para nós, encontrar a nossa história dentro do guarda-chuva da grande história. E lembre-se, a história que você adota como verdadeira vai moldar a sua vida. Se é a história da redenção, ela vai moldar você. Ela já tem moldado há um tempo, não é? Suas emoções, tem moldado seus relacionamentos, suas amizades, o seu jeito de ser dentro de casa, tem moldado seus afetos, o seu tempo livre. Você tem reconsiderado, esse é o processo do crente, né? Considerar e reconsiderar toda a sua vida dentro do guarda-chuva do enredo da redenção, não é? Jesus me alcançou. Essa é a história. E agora, como que eu vivo para isso? Como que eu posso viver para essa grande história? Nós precisamos chegar ao texto bíblico, descobrir essa grande narrativa e encontrar o nosso lugar nessa grande narrativa. O objetivo desta série de mensagens não é outro senão esse: nos ajudar a compreender a palavra de Deus, nos ajudar a compreender a história que corta todo o universo, que sustenta tudo e todos. Uma história que ela é representada em alguns atos principais, e é daqui que a gente vai ver, a partir de domingo que vem, a gente vai ver alguns atos centrais dessa história. Criação, nós fomos criados. Queda, teve algum problema. Perceba que todo homem, todo mundo pensa em alguma grande história. Se não é o cristianismo, a pessoa vai pensar que o problema, a queda, na verdade, é a falta de educação do povo brasileiro. E a redenção, então, é a melhoria nas escolas. Todo mundo tem um formato de grande narrativa e vive em cima disso, vive para isso. E o cristianismo traz a verdadeira, a grande história da redenção. Criação, queda. E aí surge um povo convocado, um reino iniciado ali. Um povo que é o povo de Israel. Um povo do qual viria o nosso Cristo. O ápice, o clímax da história, Jesus. E temos a igreja então, por fim, novos céus e nova terra. A nossa história precisa estar enquadrada aqui. E perceba, entenda, se você crescer na compreensão e obediência da palavra, através dessa história, tenho certeza que tudo em sua vida vai crescer. Porque talvez assim, a maioria aqui, para quem eu falo, não tenha dificuldade em entender que a Bíblia é a fonte, a verdadeira fonte da história que permeia as nossas vidas. Mas a pergunta que fica para nós é como que a Bíblia, como que essa grande narrativa da redenção influencia a totalidade do nosso ser? Como que ela influencia? Ela tem influenciado sua vida? Ela tem influenciado suas decisões? Sua segunda-feira? Ou é o quartinho dos fundos? Que aí domingo que vem a gente volta, pastor, para eu descobrir qual que é o próximo ato da história. Não. A grande história tem
mapeado suas decisões, tem mapeado aqueles momentos que você está sozinho em casa. A grande história tem atingido você no mais longínquo dos seus afetos. Você tem conseguido olhar assim? Eu entendo o meu problema. Meu problema é o pecado. Meu problema não é o outro. Meu problema não é minha esposa. Meu problema não é meu marido. Meu problema não são meus filhos. Meu problema não é porque eu não posso ter filho. Meu problema não é o trabalho que eu não tenho ou o trabalho que eu gostaria de ter. Meu problema se chama pecado. Esse é meu maior inimigo. É contra isso que eu preciso lutar. Mas eu não consigo, Pedro. Não dá, toda hora eu tento, mas eu vacilo. Muito bem, você está descobrindo a grande história. E na grande história existe um Redentor maior que você. Existe Cristo Jesus. A grande história é sobre Jesus, sobre o reconhecimento que eu não tenho méritos, que eu não consigo, eu sou incapaz de me salvar. Eu não consigo. Eu precisava de uma história maior que a minha. A minha história não começou em 1992. A minha história começou para antes da eternidade, quando o Cordeiro já estava pronto a ser morto para me salvar. A sua história não começou hoje. A sua história não começou quando você nasceu. A sua história está nas mãos do Criador de tudo, no Cordeiro, naquele que é a palavra. E quando ele diz haja, E minha oração hoje é para que, assim como nos discípulos, a palavra do Senhor, não retórica, não frase de efeito, não música, não emoção, mas que a palavra do Senhor queime no seu coração como nunca. E te faça chegar em casa não pensando, nossa, como aquela igreja é legal, nossa, como o Pedro falou legal, nossa, como o pessoal do louvor canta bem, mas nossa, como eu preciso conhecer a Cristo, por meio da sua palavra. E aí você vai abrir a sua palavra e vai encontrar Jesus, e essa é a coisa mais importante que você precisa fazer na sua vida. O que você precisa fazer nessa semana é isso, abrir a palavra, com humildade, orar, Senhor, abra os meus olhos e me faça perceber que o protagonista da história não sou eu, que Deus já preparou, já entregou um protagonista, e o protagonista se chama Jesus Cristo, que decidiu morrer para me salvar, que viu em mim algo que incapacidade, pecado, vacilo, viu em mim inconstância, medo, falta de fé, e mesmo assim decidiu morrer no meu lugar para me salvar. E mesmo assim o seu sangue foi derramado, o Cordeiro foi imolado, e eu agora sou justo, sou livre para viver para esse Cristo. Não tem como a fé ser um quartinho dos fundos. A grande história precisa invadir a sua alma, a ponto de você entender que você é apenas um servo agora, um amigo, mas servo dessa história, a testemunhar, a proclamar o reino de Deus, a proclamar o plano perfeito dele, que tem como protagonista o nosso Cristo, o assunto da palavra, o agente principal da sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse rico privilégio de acessarmos a grande história das nossas vidas por meio da Tua palavra. Isso não mexe apenas com a nossa cabeça, nos enriquece intelectualmente, mas faz com que os nossos joelhos se dobrem e reconheça que o plano perfeito foi a cruz. Não tem nada que eu possa fazer para merecer, não tem nada que eu possa fazer para garantir algo, mas a única coisa que eu consigo é me render e crer que essa história me atingiu, me alcançou, que Cristo morreu na cruz para me salvar, que o pecado, que era a única coisa que eu tinha, o inferno era a única coisa que eu tinha, não há mais, não vai ter mais. A cruz, o sacrifício do Cordeiro nos comprou, e agora somos justificados, temos nova vida. Aquele que estava morto, agora não está mais morto, agora a vida. O castigo que nós carregávamos, agora caiu sobre ele, e agora temos paz com Deus.
Senhor, nos ajude a nos apropriar dessa grande história. Nos ajude a enxergar toda a vida através da grande história do reino, do rei leal, do rei misericordioso, do rei sacrificial que decidiu morrer. Nos ajude a interpretar todas as nossas decisões, nossos relacionamentos, através do teu reino. E nos dê amor pela tua palavra, Senhor. Nos dê amor pela tua palavra. Precisamos amar mais a tua palavra. Nos dê amor pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Obrigado porque o plano perfeito nos alcançou e podemos estar aqui hoje. É nossa oração, em nome de Jesus.